Nidomino Yusha Light Capítulo 76 Volume 03 Capítulo 76 Um aventureiro trabalhando duro para ser um ladrão. Nós de algum modo conseguimos armar o plano para capturar Gron. Eu andei pelas montanhas fora de Datlas depois de deixar uma parte do plano pronta. Não era cordilheira de luz, mas as florestas nas montanhas não são muito profundas, e partes das montanhas eram muito fáceis de se cruzar. Por causa disto, era mais como fazer uma trilha do que escalar uma montanha. Hey! Aventureiro! Me deixe praticar com você. Se eu ficar mais forte, eu posso proteger todo mundo. Aventureiro Nisa, me deixe te dar isto. Eu não posso depender da Kelly, então assim como você fez com Toria, você pode ajudar todos nós quando nós precisarmos de você. NT, eu não sei se é Oni-san ou Oni-chan, mas Brother Adventurer só pode ser um desses. E considerando a familiaridade, resolvi deixar como Oni ao invés de Oni, mas enfim, SH. Senfa. Shenfa, você precisa ter mais orgulho como um homem. No clima claro e limpo, sentindo o ar quente e limpo, eu lembrei do piquenique que eu tive com aquelas crianças. Kaito Nizan. Toria fez isto. Coma. Coma. Qual? Qual? Ad. Toria. Você sequer ainda é minha amiga. Você não acabou de tentar comer o pedaço que eu acabei de te dar, Kaito-san. Oh, sim. Você será minha amiga depois, então? Te fará feliz se eu mexer na sua cabeça, Toria? Nossa! Não me trate como uma criança. Ha 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 ha. O sol passando pelas árvores naquela memória maravilhosa só deixou a dor que eu sinto pior. Goshujin-sama, você está bem? Por que você está viajando assim? Eu notei que elas estavam falando comigo. Ah, não, nada. Você é realmente teimoso sobre as coisas às vezes, Goshujin-sama. Kaito-san, você não acredita na gente? Eu estava prestes a protestar, mas me parei, olhei e simplesmente dei de ombros me rendendo. Foi mal. Eu só estava me lembrando de coisas. Isto era para checar se a condição estava certa para o evento final. O evento final que eu escolhi foi feito do meu erro da primeira vez, nesta escola nojenta, infestada de vícios. NT, eu não queria deixar literal a parte dos vícios, mas não me veio nada melhor. Aquele dia, assim como aquela realidade podre, parecia rir diante de mim e me deixava insano. Aquele lugar desmoronado estava agora coberto por campos ondulantes de grama. Sério, como lembrar uma história toda de novo? Uma história, tudo de novo. Eu não preciso nem pensar sobre ela, a sensação dela havia permeado meus órgãos. O arrependimento, raiva, tristeza, perda de fé. Aquela garota cuja mão eu nunca alcancei, nunca segurei. Sem ser capaz de fazer nada, só uma mão ensanguentada para se estender sem ajuda. Então, a única palavra que ela disse, socorro, era a única palavra que eu ouvi aquele dia. Não, mesmo com essa memória, é diferente daquilo. Nada acabou ainda. Nenhuma coisa foi completa ainda. Nada foi esquecido, ainda está fresco em minha mente. Não há tempo para se perder em suas emoções, Goshujin-sama. Mina Liz disse com um tom levemente urgente. Eles não sabem de nada. Eles não lembram de nada. Eles vivem como se aquele primeiro mundo fosse nada, como se apenas essas cicatrizes de um segundo mundo existisse. Mas, mesmo com toda a minha raiva deles fumegando para fora de mim, Mina Liz apenas continuou sorrindo do seu jeito sedutor. Bem, não é nada. Não pode ser nada. Vamos mostrar para eles, tudo. Cortar isso em suas almas. NT, eu que coloquei o negrito, para diferenciar de nossa expressão não é nada, porque no caso ele não quer que seja nada, eu acho que é por isso que eu me tornei sua aliada.
nunca perdoando ou se acostumando a toda dor e angústia, angústia que você sente, apenas deixa a dor te encher. Nós mataremos todos eles. Shuria disse. Shuria sorriu alegremente, enquanto Minalis continuou. É. Então vamos ao trabalho até nós devolvermos o favor para eles. Sem me conter, eu estava grato pelas palavras certas dessas garotas nas horas certas, no que nós continuamos em direção do objetivo. Onde nós chegamos era o meio das montanhas ao de luz, longe da estrada, num local aberto perto de um bosque. Eu não estava preparado para a cena que eu vi, já que por um segundo a imagem daquela escola construída de madeira se sobrepôs sobre a imagem do atual campo vazio em minha mente. Ok, nós estamos aqui. Havia um buraco de 1,5 metros cavado no meio do campo lá. Skik! Skik! Um rato veio para perto do meu pé. Rato #1, ou Hatsuki. NT, em inglês, e pelo visto japonês, o segundo nome é Mouzuki, então talvez seja em japonês Mouse One também, mas como eu não tenho certeza e o nome não ficou uma merda, vai ser Hatsuki agora. Ontem, no que eu estava observando o Grom com o rato #1, Shuri afirmou fortemente, rato #1? Que tipo de nome é esse? Ele é tão fofo, não dê um nome tosco assim. Eu pensei que rato #1 fosse um bom nome para ele, e quando esse recém-nomeado rato #1, ou Hatsuki, ouviu isso, ele ficou deprimido. Quando eu perguntei para ele sobre isso mais tarde, ele disse que ele gostou tanto disso que ele chorou e disse que levaria isso para seu túmulo. Então é por isso que Hatsuki gostou de seu nome, e melhorou sua habilidade. Sua nova skill, liderança, ratos foi recebida, e ele assumiu o destino de outros ratos ao liderá-los. Com esse novo poder, Hatsuki usou seu poder para cavar um buraco para este último evento. Eu usualmente tinha que fazer todo o trabalho sozinho com Minalis e Shuria. Mas com Hatsuki usando seu novo poder, o buraco foi rapidamente feito. Este tamanho para um buraco é perfeito. Depois de me aproximar e agachar para olhar nele, vi que ele tinha uma profundidade de 3 metros. Skik! Hatsuki pulou no meu ombro e chiou como se exclamando algo do tipo me elogia agora. Também, Hatsuki gostava de ter uma boa aparência, então se ele achasse um rio perto, ele se lavaria e deixaria seu cabelo ajeitado, e se você esfregasse um pouco de sabão nele, ele se ensaboaria alegremente e ficaria completamente limpo. Por causa disso, ele era diferente de todos os outros ratos e tinha lindo pelo fofinho. Oh, cara fofo, cara fofo. Fez bem. Skiek. Eu agradeci ele enquanto esfregava sua cabeça, e Hatsuki chiou por isso. Vocês duas não precisam dizer nada. Nós sabemos o que vocês estão pensando. As outras duas pareciam um pouco invejosas. Letícia teria me chamado de estúpido ou algo assim, mas essas duas, nada. Aqui, vocês podem esfregar ele o quanto quiserem. Hatsuki não vai protestar nem um pouco. Goshujin-sama. Sig. Skek. Eu disse algo errado. As duas garotas olharam para mim e para o rato com olhos desapontados, e eu sinto como se eu tivesse cometido um erro. Foi durante as férias de verão da minha 4ª série. Usando a longa folga, eu voltei para a casa dos meus avós no interior. Para pegar insetos, festivais de verão, brincar no rio, e depois disso era, como diz a frase ele que não trabalha, não come, eu tinha que pegar repolhos e cenouras e tal no campo. Bem, o que eu quero dizer é: plantas sementes envolve um monte de coisa e pode ser realmente entediante. Depois de ver esta última fase surgindo nos últimos dias, e esta escapada da realidade envolvida, eu tive que me esgueirar dentro e fora de mais de 10 locais menores de comércio. Lojas de armas e armaduras etc. Todas essas lojas cobertas com os objetos de seus negócios, e com todas as vendas delas não sendo tão boas, elas tinham pouco dinheiro para trabalhar. Por causa disso,
Elas escondiam seu dinheiro aqui e ali, e levou tempo para Minalis, Xuria e eu acharmos qualquer traço disso. Por causa disso, nós deixamos o sortudo fazer o trabalho. Com o sortudo, apenas uma pequena fenda significava que ele podia entrar, e como ele podia quebrar as coisas em tamanhos menores, ele fazia trabalhos que pegam muito tempo assim ficarem curtos. Então, fora desses lugares vendendo coisas fora de suas próprias lojas, elas também tinham que mediar a matéria-prima que as outras lojas comercializavam. Porque as diferenças entre lojas e comércios eram ambíguas, era um padrão caso essas lojas lidassem ou não com essas matérias-primas. Também, não eram só as lojas que barganhariam com essas pequenas quantidades de clientes, mas as lojas frequentemente pegariam essas quantias e usariam elas com os comércios também. Eu sinceramente estou tentando entender do que ele está falando. Além disso, porque a maioria dessas lojas comercializavam com o povo, aquelas usando cobre e prata eram as mais frequentes, então o uso de ouro como moeda era um pouco extremo para a maioria delas. Neste mundo, não haviam tecnologias de criação de moeda detalhadas aqui como no Japão moderno, então você teria que levar milhares de moedas realmente gordas com você, uma alma. Claro, porque isso pega muito espaço. Era óbvio que muitas dessas lojas criaram salas de cofre para o armazenamento de todo este dinheiro, além de itens preciosos e objetos mágicos. Como o lugar inteiro era como um cofre, era simples de escapar depois de roubar sem deixar um traço. Por causa disso, nós entramos na triste, sombria sala subterrânea da companhia de comércio e tiramos a moeda barulhenta de uma mala mágica. Minalis e Xuria contaram junto com a lista e colocaram as quantias apropriadas de dinheiro na mala. Prata 145, 146, 147. Essa é toda a prata. Depois é cobre largo, 262, cobre 300, certo? Se nós errássemos a quantidade de uma moeda, o plano estaria meio morto. Nós não podíamos apenas deixar de lado simplesmente porque era entediante, porque esta era a chave para destruir completamente você sabe quem. Quem precisa encontrar relíquias da morte quando se pode usar dinheiro contra Voldemort? Esta semente que nós plantamos agora crescerá numa planta de desespero, iria se esparramar pela terra até prender seus ramos ao redor do pé do Gron. Aquele fruto dourado que ele pensou que ele viu diante de seus olhos o distrairá deste ramo e sua flor sob seus pés. Assim que os ramos floridos se envolverem ao redor dele, contudo, ele nunca saberá que isso aflorou com uma flor venenosa que poderia tirar sua vida. Ok então, isto é tudo. Negócios de UFO escrito ali. Eu tirei a quantia de dinheiro e coloquei ela na mala, e então escrevi o nome do comércio nela. Então eu coloquei essa mala na minha própria e me levantei. Não tem por que ficar por aqui, vamos sair daqui. Quando eu fechei o cofre, eu fechei a porta e escrevi um símbolo vermelho com meu dedo nela. Fechar ponto. Clunk, o som de um pequeno feitiço, no que o cofre se trancou. Depende do rank pela quantia do cofre do comércio, mas a maioria deles eram ao menos reforçados contra magia e tinham um alarme ligado. Para poder lidar com isso normalmente, você teria que ter uma ferramenta mágica que assume o lugar da chave, e a maioria dos comércios tem um chefe segurando essa chave sem erro. Roubar ela facilmente, e fazer isso sem deixar qualquer traço dá trabalho demais. Contudo, até os cofres mais firmes são vulneráveis a uma tempestade mágica. Esta vulnerabilidade permite que você entre no cofre usando a Oakblade of seu Pachanchi enquanto suprimindo o uso de MP. Depois, usando o veneno da Minalis, você pode colocar qualquer guarda para dormir e simplesmente tomar a cura você mesmo. Foram mudar de novo o nome da espada, mas mantive o nome novo era Oakblade of Sismis, que significa algo como lâmina de gancho de sissões e fissuras. Não ficou legal para mim. Ok então. Depois de alguns minutos, o guarda acordou e esqueceu que ele tenha sequer dormido. Eu tive certeza que não tinha mais ninguém ao redor, e segui meu caminho para os fundos e me misturei com a cidade. Hey, venham! As poções de hoje estão baratas. Reoni-san, você quer cuidar de feras mágicas rapidamente?
Compre esta poção então. Haviam trabalhadores fora dos comércios fazendo seus negócios. Antes de eu entrar para roubar, eu fui junto aos lugares que haviam acumulado seus bens, de uma loja até um comércio, e ouvi de trás de mim: Leoni-san! Você esperando aí? Quem? Eu. No que eu olhava para o comércio, uma mulher me chamou e convidou para ver seus bens. NT, em inglês fala homem, mas todos os pronomes futuros são femininos, então, mulher será. Difícil de dizer isso alto, mas pela sua aparência, você é um aventureiro, certo? Você deveria comprar esta poção, é uma boa. No que ela disse isso, o vendedor espalhou uma poção na mão dela. haha, parece uma boa poção de HP. Eu avaliei ela e era uma poção de HP de baixo nível, qualidade baixa. Oh, então você pode chutar o valor desta poção de baixo nível. Bem, você tem aparência, então você não será enganado facilmente. Eu estive aqui e ali, vendendo quaisquer poções de MP. Claro, eu posso te prometer como uma maga eu mesma. Eu tenho de poções para reviver até poções de fortalecimento. Ela foi para a loja e trouxe uma poção de MP. Eu podia dizer que a poção era de boa qualidade. Uma poção de restauração é uma claramente conectada com a vida. Aqueles que não te enganam e aqueles que são honestos sobre a qualidade são os melhores mercadores. Parecia que eu estava sortudo ao encontrar uma mercadora muito honesta. Ok, eu levarei 10 dessas. Quanto? Uau, que generoso! 10 pratas por tudo. Eu tirei minha prata e entreguei para ela, e peguei uma caixa de madeira com 10 poções. Muito obrigada. Por favor, volte de novo. Se eu sentir vontade. Eu acenei e andei embora. Era bom encontrar um mercador legal de vez em quando. Você não sabe se o livro bate com a capa, mas eu não tenho o tempo para cometer esse erro. É por isso que você tem que rezar para que você encontre um mercador bom uma hora ou outra. Contudo, mesmo pensando assim, não havia razão para hesitar. É ruim pensar deste jeito, mas minha vingança não é tão barata que eu precise hesitar. Eu matarei ele. Eu preciso. Eu não quero desperdiçar a vingança em minha matança também, já que eu tomaria qualquer caminho necessário para ter minha vingança com sucesso. Eu sabia que não era certo. Mas, eu não nasci para viver uma vida que era toda para as coisas certas. Se fosse realmente necessário, eu poderia engolir essa culpa, e fazer o que eu tinha que fazer. Eu não era mais só um aventureiro. Eu estava pensando sobre isso tanto que eu não estava prestando atenção para nada ao meu redor. Tudo, e o pequeno som de trombar em alguém. Que aia! Ele estava usando um uniforme do exército com um barrete sobre longo cabelo loiro, e o pequeno jovem havia caído de bunda na minha frente. Ele era tão pequeno quanto Churia, com olhos estreitos que te lembravam de um gato. Que desperdício! Olhe para onde você está indo, Ag. Nonorica havia aparecido bem diante de mim. Sobre o autor da postagem. Nos apoie. Apoio. Capítulo 77, volume 03. Capítulo 77, Diário de crescimento do inseto 20 da Minalis. Depois de ficar longe da cidade imperial por um tempo, nós, juntas com nosso Goshujin-sama, visitamos várias cidades no nosso caminho. Esta é a história de uma noite. Eu tirei uma grande garrafa da mala. Depois do jantar, eu tentei algo ao colocar plantas dentro da garrafa. Parece que ela não vai comer plantas normais. Eu pensei em ou plantas frescas ou... Dentro da grande garrafa estava o Oeater que Goshujin-sama arrumou na cidade imperial. Ela tinha uma forma estranha, mas tem uma linda cor branca na garrafa. Kushan, isso não é um saco de dormir, ok? Eu dei para ela o nome Kushan. Ela tinha um corpo transparente no começo, então eu nomeei ela Clear, ou Kushan. Clear pode significar transparente, e japonês pronunciando isso ficaria algo como Kulyaru, onde a Minalis usou o começo para nomear.
De algum modo, ela parece pensar que as plantas que eu coloco dentro eram algo para se dormir, e parecia estar esticando as plantas dentro da garrafa. Ainda assim, Kusha ficou bem maior. Lembrando quão grande ela era lá no começo, eu acenei depois de olhar para ela agora. Kusha havia começado cerca de 2,5 cm de comprimento, e agora era por volta do tamanho do dedo de uma pessoa, e parecia um tatu-bola. Sua cor havia mudado de uma cor transparente para um branco lustroso. Também, ela tinha um líquido brilhante, gosmento que havia agora desaparecido depois que ela cresceu. Então, ele comeu qualquer coisa. Goshujin-sama. Goshujin-sama veio ao meu lado para olhar dentro da garrafa. Você está muito perto, Goshujin-sama. Se você ficar perto demais rápido demais, não ficará pronto para a surpresa. Eu acho que ele só come metal e joias mágicas, e talvez carne. Mesmo quando ele fez uma cama usando aquelas plantas. Usando a skill de se aproximar levemente, ele tirou um pedaço de um javali verde mágico e colocou o dito pedaço dentro da garrafa. Kushan deu as costas para as plantas que ela havia ignorado e começou rapidamente a comer a carne. A carne era do mesmo tamanho que Kushan, e ele parecia sorrir no que devorava a refeição. Eu sei um pouco sobre o que este Oeater ama comer, mas por que ele só come carne e não plantas? Eu achei que ele gostaria de amoras ou algo assim. Amoras. Todo mundo ama isso no meu mundo. A resposta parecia alfinetar meu coração. Um mundo que eu não conheço e não posso compartilhar com Goshujin-sama. Sabendo a verdade sobre isso, meu coração parecia doer. Talvez não doer, mas secar um pouco. Isso me lembra, por que você chamou ele de Kushan? Você não consegue avaliar o sexo do inseto, então como você sabe que não é na verdade Cuco? No que mestre me perguntou algo que eu não sabia a resposta. Apesar que Kushan é uma garota, certo? NT, eu acho que foi Minalis que falou isso, por isso tá cheio de ela ali em cima, porque Shan também serve para homens. Na garrafa, Kushan se virou embora e estava balançando sua cabeça para cima e para baixo. O que, eu quero dizer, de qualquer jeito está bom. Goshujin-sama disse com um olhar duvidoso, e coçou sua bochecha. Ah, se você vai dar comida para ela, me deixa fazer isso. É minha vez de vingança. Nós estávamos longe agora de Ermia. Diante da Churia Brava, tinha uma pequena caixa do tamanho de uma caixa de sapato. Dentro estava uma Kushan de aparência calma. Kyukyuru. Kushan disse, como que tentando dizer algo. Kushan por ora havia se tornado do tamanho de um pequeno coelho. Depois que Kushan ficou grande assim, ela faria sons enquanto ela tremia. Aqui. É sua carne deliciosa favorita. Shuri havia cozinhado entusiasticamente e agora estava segurando um pedaço de carne de orc que era mágica, e havia largado ela na caixa. Kushan se moveu ao redor da carne, como que inspecionando ela, e então voltou para sua calma de folhas que havia construído. Rei. Por que você não come minha comida? Kushan amava carne e metal com magia nele, mas por alguma razão ela não comeria o que Shuri providenciasse. Ela apenas não gostava disso. Bem, não se preocupe tanto sobre isso, Shuri. Eu não podia achar quaisquer outras palavras para contar para ela, então eu só tinha uma razão ambígua assim. Eu tirei a carne de orc da caixa e dei para ela uma gema mágica do tamanho de uma mão da Yumis. Kyukyui! No que eu fiz isso, Kushan parecia saltar nela, como se tivesse esperado um longo tempo, e começou a comer na hora. Mesmo quando ela ficou maior, Kushan estava comendo com uma boca que você não conseguia realmente ver. Contudo, Kushan parou de comer a gema quando metade havia sumido. O que aconteceu com ela? Normalmente ela come a coisa inteira. Ultimamente, a quantidade de comida que Kushan come tem ficado menor e menor. Ela não parou de comer de vez, e ela de fato salta em pedras mágicas assim, ela não parecia mais fraca também, mas eu estava preocupada.
Você acha que ela ficou doente ou algo assim? Eu chequei e não há status anormais nela. Goshujin-sama estava agachado do lado da caixa e olhando para ela do outro lado. Contudo, talvez Kushan esteja resistindo o escaneamento disso. Seja consciente ou inconscientemente. Apesar de eu achar que está tudo bem, já que não está falsificando seu status. Goshujin-sama virou sua cabeça encucado. Kyui, mas, é estranho. Eu não quero ver insetos grandes como este aqui, mas eu acho que Kushan é bem fofa agora. Ele esfregou Kushan com seu dedo enquanto dizia isso. Você mudou pouco a pouco também, Goshujin-sama. Você tem que comer. Comer. Por que ela não come mais? Shuria tinha trabalhado pra caramba colocando magia naquela carne, mas o inseto apenas parou de comer ele. Shuria estava chorando incrédula, e nós estávamos preocupados que havia algo de errado com Kushan. Então, um dia. O que isto pode ser? Depois de uma noite, dentro da caixa em que Kushan estava, havia um ovo branco brilhante como uma joia dentro. E, não havia mais Kushan dentro da caixa. Goshujin-sama, este ovo é o que sobrou da Kushan. Eu não sei, eu não consigo avaliar ele. Goshujin-sama olhou para mim com um rosto confuso. Quero dizer, tem que ser, certo? Isto tem que ser Ku. Está tudo bem. Se Shuria fez algo com ela com sua comida, eu não perdoarei ela. Mina lhes disse. Se acalmem, vocês duas. Mesmo que ela morra, vocês não têm como ajudar. É uma fera mágica, então vai ter ao menos uma ou duas coisas estranhas sobre si. Ainda, o rosto do Goshujin-sama parecia um pouco preocupado. O ovo acabou de se mover. Logo então. Shuria estava prestes a dizer algo quando o ovo imóvel começou a sacudir em pequenos impulsos. Aconteceu de novo. Eles eram espasmos muito pequeninos que estavam acontecendo pelo ovo, mas eles de fato existiam. Eu não sei o que é isso, mas parece que não está morto. De qualquer forma, eu estava aliviada. Nós olhamos um pouco preocupados para o ovo, no que ele começou a tremer em pequenos surtos de novo. Finalmente, nós não podíamos fazer nada sobre isso, Kushan havia se tornado um ovo, e nós observamos ele nós mesmos de tempo em tempo. Os movimentos continuaram ocorrendo, e não havia mudança no ovo. Como é um ovo, ele tem que rachar alguma hora, certo? Sobre o autor da postagem. Capítulo 78. O aventureiro e Nonarik se encontram. Derrubando uma criança tão bonita quanto eu me faz pensar que você não se importa em ser picado em pedaços, certo? A visão de uma garotinha com um rosto estufado reclamando estava diante de mim. Bem, eu não era capaz de duvidar algo que me foi enfiado assim como um fato. Eu não consigo nem me lembrar de alguém me forçando a aceitar algo assim antes. Contudo, mesmo quando eu sabia disso, eu não conseguia acreditar que isto era um garoto falando comigo. Desculpe por isso. Eu estava pensando sobre algo. Até mais. Eu me apressei um pouco, mas a pessoa que estava falando comigo não sabia quem eu era. Eu tinha que fazer algo para me livrar deste cara antes de eu cuidar do Grondo, mas esta não era a hora. Eu só fiz uma cara vazia e tentei sair dali. Rei Oni-san! Espere aí mesmo! O que? No que eu tentei ir embora, Nonori gritou para me parar. Eu pensei em apenas andar embora como se eu não tivesse ouvido ele, mas com ele me olhando desse jeito, só andar embora ia parecer ainda mais estranho para todos ao redor. Você vai ir embora depois de acertar uma garota como você fez. Você precisa se desculpar sinceramente para mim. NT, eu estou na dúvida, considerando o futuro, se o Itin é de acertar ou de paquerar, por ora fica assim por ser o mais óbvio. Este cara ainda está agindo como uma garota. Que monte de merda. Droga, ó bem. Algumas das lojas que eu havia passado cheiravam muito bem,
então eu tinha comprado algum pão com carne e vegetais para comer. Aqui, eu te darei este sanduíche. Isso é o suficiente, certo? Nossa! Se você vai me afastar só com alguma comida, você não sabe como tratar uma garota. Ao invés de alguma porção de comida nada sexy, você poderia ao menos comprar a uma garota algumas flores. Você deve ser um virgem ou algo assim. Eu estou te falando, eu não quero saber quem é você. Agora eu estou realmente brava. Fofo. Nonorik disse com uma risada, e lambeu seus lábios no que sua aparência mudou. Nono vai te ensinar algumas coisas, tudo bem. Você quer que eu te dê alguma experiência? Talvez mais tarde. Por que você quer tanto me seguir? Porque você tem um cheiro bom em você. Você esfregou esse cheiro em si mesmo. Esse cheiro, eu notei com um choque deixando minha espinha reta, era o forte cheiro de sangue. Mesmo quando ele agiu e parecia jovem, era o cheiro que ele esteve brincando junto com Morte. Ele não era hostil, mas tinha a felicidade insana de alguém que amava se animar com sangue, no que meus sentidos instantaneamente mudaram de cautela para preparação para uma luta. Ah, entendo então. Você consegue sentir o mesmo cheiro que eu estou sentindo. O que é tudo isto? Eu senti ele recuar sua sensação de insanidade, no que parecia que eu havia sentido as intenções dele, e ele estalou sua língua no que eu voltei a estar cauteloso. Não precisa fingir de bobo. Nono é só como SILNCIU. Minha voz saiu baixa e fria, o suficiente para surpreender até eu. Não me trate igual a você. Você não é nada como eu, ou o resto. Mas é verdade que ele tinha a mesma sensação de insanidade que eu. Querer matar, matar, matar. Uma sensação de cinza escuro coberto em preto que te faz querer repentinamente destruir. Mas isso era tudo que nós dividíamos, eu não conseguia aguentar ser comparado com alguém como ele. Mas não é hora para eu ficar de bobeira. Eu preciso voltar para as garotas. Com a súbita raiva que eu mostrei e o timing dele ter sido acuado, eu voltei a compartilhar os mesmos pensamentos que Hatsuki. Eu não falei mais e me virei no lugar, e fui embora. Não me trate igual a você. Você não é nada como eu, ou o resto. Assim que eu disse as palavras, as pupilas pretas dele pareciam ser perturbadas como se algum tipo de lama estivesse girando com o preto. Aquela intenção negra com que ele gritou para mim é exatamente o que eu queria. Ele ainda ficou quieto e então se misturou com a multidão. Uau! Eu só estava brincando com aquele aventureiro. Eu acho que o cara me largou então. Fazia um longo tempo desde que eu havia visto uma coisa tão divertida, então era desapontador. Eu havia ficado cansado desta cidade, então antes de eu cortar relações com aquele velhote Grond, eu queria me divertir. Eu dei uma mordida naquele sanduíche que o aventureiro me deu, e andei em direção da fortaleza que o velhote me contou sobre. Se ele tivesse me aceitado, eu realmente poderia ensinar para ele algumas coisas. Algumas sensações e algumas coisas boas, e então algo para satisfazer meus desejos, uma matança que estaria repleta de dor e dificuldade para ele. Mas, talvez não. Ele estava cauteloso desde o começo. Se eu matasse ele enquanto ele está trabalhando, os capangas dele poderiam vir atrás de mim. Mas, ele ainda ficou bravo comigo. Normalmente, ninguém é cauteloso depois de trombar numa garota na rua. Contudo, no fim, Nono podia sentir a hostilidade do aventureiro para mim. E Nono não tinha qualquer hostilidade sequer contra o aventureiro. Aparentemente, vendo tudo, Nonorik tem a síndrome da terceira pessoa como Shuria, e se acha mulher. Estou ajeitando o que posso, porque em inglês ficou tudo como ele. Mas, que desperdício. Munchi, ainda assim, com o jeito que ele parecia, ele nem tinha chego no seu 10º level ainda. Nono continuou comendo pão, no que ele andou por uma multidão de pessoas decididamente desinteressantes. Era um desperdício, para Nono ter sua espinha saltando só porque gritaram com ela, mesmo quando ela não sentiu uma sensação forte de hostilidade do aventureiro.
Tantas pessoas se afogam em seus próprios desejos para matar outros, mas este cara não se destacou como as sensações ultrajantes que ele recebeu daquelas outras pessoas. Mas, não importa quão forte ele queira ser, se ele não ter poder, ele só será esmagado, certo? Aquela palavra final que ela falou era, de muitas maneiras, uma azeda. Ok, de volta ao trabalho de novo. Nono precisava se exercitar depois de ter acabado de encher sua barriga, e ela precisava continuar magro, ou isso iria machucar todo o tortuoso, bem como o sexo. NT, eu não sei o que ele quis dizer com, mas enfim. Toda aquela carne na barriga poderá ser um inimigo para qualquer homem como mulher. Nono lambeu o molho de seus dedos, e então finalmente lambeu seus lábios. No que Nono andou rapidamente pela estrada, ela olhou sob o céu levemente sujo que ela estava acostumado a andar sob. Seria bom ir nadar para limpar esta pequena cidade suja dela. A água neste mundo era doce e linda, e ficar encharcada nela por tempo demais faz o peito queimar e você se sente como que afogando. Ainda assim, ela não podia evitar isso, ela queria provar sangue. Sim, como agora? É aqui. Aqui. Nono chegou a um covil ardente, com um cheiro podre, cheio de lixo. Um lugar onde havia um monte de brinquedos para serem brincados. Matari era uma coisa com boa sensação, e fazia um Nono se sentir vivo de novo. Oh, pare Guu, rei! Não enlouqueça, ha ha ha! Ela podia ouvir alguma ralé pela porta. As pessoas mais divertidas de se matar. Com licença. Um cheiro que tinha uma ambientação suja em si. O cheiro de fumaça de tabaco misturou-se no ar sombrio, e o velho fedor gravado de sangue e carne sendo cozinhada. Quem é aquela? Nós estamos no meio de algo agora. Oh, sem problemas. Você tem algo para nós, mocinha? Hehe, eu gosto mais do meio. Você quer brincar, amigo? Não se preocupe, se eu usar isto, acabará logo, hehe. Haviam alguns homens no meio da sala. Além do tabaco, haviam aqueles sentados, aqueles comendo carne e gordura, aqueles curtindo jogar cartas etc. etc. Um lugar onde todos esses lixos humanos se penduram, e o mais notável no meio era um goblin falando numa voz estranhamente grossa que estava inclinado sobre uma mulher levemente suja. Eu não sei por que você veio aqui, mas eu acho que nós temos que ter alguma diversão com você agora, hehe. Que comigo? Você vai ser meu primeiro parceiro, porquinho. O homem estilo orc veio andando até Nono. E, porquinho? Ah, aí vem. Rei Dojil. Ela é bonita, então não destrua ela logo de cara. Ah, ele não consegue mais me ouvir, TCH. Mas que, ela vai ficar acabado rápido ponto. Rei. Eu queria ouvir, mas que diabos ela está dizendo, de qualquer forma. Esta jovem moça disse, eu não pego porquinhos, e deu um fora nele. As risadas deles pelas piadas sujas combinavam bem com o lugar. Quem você tá chamando de porco? Eu sou. Ok. Escute, porquinho, o prazer é meu, então Nono vai se divertir bastante com você. Então. Agin. Pisse, assim como uma agulha passando por uma bexiga d'água, as pernas do homem explodiram em sangue. Já! Você vai só deitar no chão. Ele caiu pro seu lado, e as pessoas na sala recuaram do espetáculo. Rei, o que foi? Rei, vamos brincar mais um pouco, hahaha. Sei, cretina. Criança. O que está acontecendo, ó? O súbito ar descongelado parecia ter sido rapidamente apagado no cheiro de sangue. Todos, vamos nos divertir. Eu lhe darei um monte de entretenimento, tanto que minha virilha está molhada com excitação. Clim clim clim, uma dúzia de adagas surgiram de sua capa aberta e caíram no chão. Apenas tenham certeza de gritar do fundo de seus corações, ok? O sangue parecia borbulhar assim como a espuma na cerveja. Como um oceano de sangue, eles todos se afundaram,
ainda mais fundo. Era o mais alto, mais doloroso coral de gritos que o lugar havia alguma vez presenciado. Na área aqui, aqui. No meio da busca movimentada da sala, Nono achou uma espada lá com uma bainha. Parecia que a espada se misturou com uma árvore, uma espada na bainha que Grond havia falado para ela procurar. Isto é um brinquedo suficiente para 2 escravos. Ela colocou a espada em sua mala, deu uma olhada ao redor, e viu todo o lixo que ele havia deixado espalhado depois de passar pelo lugar. A sala estava repleta com a umidade do dia e o fedor de sangue. Todos os mortos no meio da sala eram os 21 mortos que ela mesma havia matado com suas próprias mãos. Era um bom hobby para um cara como Nonorik. Um a um, ela ouviu as bocas deles educadamente, esperando ouvir algum dos últimos suspiros chorosos deles. Nono havia finalmente sido capaz de matar num nível que ela queria. He. Agora que Nono olhou pela sala satisfeito, ela ouviu a gota, caindo, de sangue no chão. Ali, morram, morram! E um corpo já morto, cortado aberto em batalha, fez sons de estalos de novo, como se ele pudesse ouvir a respiração incômoda de uma mulher. Os olhos daquela mulher, vazios com nada além de raiva, continuou cortando os corpos mortos um a um. É tão ruim assim. Você me perdoa. É por isso que eu te matei. Eu tenho que matar, matar, matar. Do mesmo jeito, minha vida toda, certo? A voz de Nono ecoou. Por um tempinho, ela parecia uma mulher orgulhosa e acenou, e deixando a mulher, Nono saiu. Eu não sei mais se devia atacar um monte de Nono nos pensamentos, nem trocar para o feminino, mas, deixa assim. É tão bom fazer uma boa ação. He. Nono andou pela estrada, e tirou todo o sangue que havia sujado suas roupas com um feitiço mágico. O cheiro de sangue parecia ir embora, e assim que a excitação parou, ela estava coberta numa felicidade silente de novo. Bem, isso foi divertido, Hururu. Seu corpo sacudiu na excitação do sucesso, e ela pensou sobre a diversão que ela teria brincando com seus novos brinquedos. Hoje seria bem divertido com aqueles novos brinquedos que Grond daria para Nono. Sobre o autor da postagem. Capítulo 79 Minalise e Shuria, Rumores e o Velho Homem, 1. Você está atrasado. No beco sombrio, um empregado do comércio Grond estava atrasado para a hora marcada, e seu parceiro reagiu com irritação. Um homem genérico apareceu com um largo capuz sobre sua cabeça. Ele olhou ao redor e se enfiou no lugar, mostrando que ele estava com um pouco de medo de estar lá. Dei desculpa. Levou um tempo para sair de olhos encheridos. Você tem a lista com você? Sim, isso. Mostra as lojas e comerciantes onde os bens zoados estão indo, uma cópia da lista de mascates. O homem encapuzado tirou um documento que o funcionário do Grond recebeu. Ok, aqui está sua recompensa pela lista. Ok. Eu finalmente serei capaz de me comprar uma mulher. He. Você pode conseguir algo assim no escritório do governo facilmente, quem sabe por que isso é necessário. O sujeito encapuzado risonho recuou, e olhou com desconforto para o funcionário do Grond. Ok, se você precisar de mais qualquer ajuda, me informe. Como ele não queria mais permanecer ali, ele se retirou com um sorriso no seu rosto, no que o funcionário do Grond saiu do lugar rapidamente também. Ok, está feito. Chegando num lugar sem pessoas, o sorriso do homem desapareceu. No que o homem disse isso, ele tomou uma aparência completamente diferente, no que o formato do homem rapidamente mudou de forma para uma Beasmon coelha. Em inglês está literalmente fera mágica coelho humana, mas porra, Beasma não é monstro, não quero escrever isso. Só coisas assim deixam esta operação inteira difícil. Obrigado pelo seu trabalho duro. Quer beber uma poção de MP só por precaução? Goshujin-sama. Um homem envolto num robe emergiu das sombras. Ele tinha em sua mão um frasco com líquido azul dentro.
Meu uso de MP não aumentará, então está tudo bem. Entendo. De qualquer forma, parece que nosso plano deu mais um passo. O sorriso do homem se virou para cima, no que ele parecia ter um olhar maligno em seu rosto. Sim, você está certo. Como você foi, Goshujin-sama? Foi problemático, mas eu saí daquilo. Eu te contarei sobre isso de volta lá na pensão. Ele fez um rosto ambíguo no que ele mordeu feio em suas palavras. Entendo, Goshujin-sama. Meu lado foi bem também. A única parte difícil foi Shuria se enchendo de doces e carne. Hahaha, isso soa como a Shuria. Bem, enquanto vocês forem capazes de sair de lá sem ninguém notar. Não, ela encheu sua barriga e agora nós não podemos comer a comida que eu fiz, eu não posso perdoar isso. Oh, esse era o problema. Ele estava um pouco desapontado. De agora em diante, Goshujin-sama, você poderia apenas comprar comida enquanto nós formos indo. Ok. A Beast-Girl e o sujeito suando frio trocaram sorrisos esquisitos um com o outro. Shuria estava fora numa loja sozinha, comendo uma guloseima feita de trigo e leite de cabra, levemente assado, e coberto com mel. No meio do trabalho, enquanto ela estava esperando seu Goshujin-sama voltar, ela sentou-se ali dando uma folga. NT, estou supondo que ela é a mesma forma de tratamento que a Minalis, apesar de poder ser outra palavra para mestre. Isto é ótimo. Minalis havia falado para ela não comer antes de jantar, mas ela ia comer o quanto ela quisesse. Ainda mais, comparado com o usual, Shuria se esconderia de Minalis e sairia com o Goshujin-sama para comer coisas nos estandes de beira de estrada. Minalis intencionalmente deixaria isso de lado, e então ficaria de birra para o Kaito e usaria isso para flertar com ele. NT, e agora voltou a usar Kaito, ao invés de mestre. Shuria só queria um encontro secreto com Kaito, então era como matar dois coelhos numa cajadada só. Contudo, porque Minalis estava ficando mais e mais séria com suas birras, Shuria não podia mais deixar isso continuar. Algo doce durante o trabalho. Esta é a maior recompensa. Shuria já havia quase se esquecido de todas as coisas que ela poderia ter se apenas pedisse elas para Yumis. Esses últimos dias têm sido tão divertidos. Porque de tudo que ficou de saco cheio e sem liberdade, era mais do que uma gota de êxtase, era mais como intoxicação. Comida deliciosa. Shuri havia comido toda a comida em seu prato, e respirou pesadamente. Enquanto Kaito estava plantando as sementes de seu plano aqui e ali, Shuri e Minalis estavam cultivando os brotos com os boatos que elas estavam espalhando enquanto elas saíam para fazer compras. Com todas essas diferentes operações, era como a diversão que Shuria tinham preparando para o festival da colheita muito tempo atrás, quando Shuria viva com sua mãe e Shelmy. Assim como os preparativos que você faz te deixam excitados em antecipação para o dia final por vir, este evento era assim como era muito tempo atrás. A única coisa levemente diferente lá atrás era que o festival estava cheio de gritos altos e tal. Essa expressão de plantar sementes soa realmente pervertida. Que coisa estúpida você está pensando agora? Minalis, bem-vinda de volta. Shuria disse notando ela retornar, no que Minalis chamou ela por trás. Ela estava chocada por um segundo, mas seu prato foi tirado, então Shuria tinha cuidado da prova. Você fez bem se mudando. Sim, aquela tempestade mágica era um pouco demais para lidar, mas funcionou assim como planejado, e as trocas foram boas, então foi como Goshujin-sama planejou. Minalis se sentou diante de Shuria com um sorriso. Isso é ótimo de se ouvir. Eu não posso esperar para ver o dia de ver tudo isso acontecer. Certo. Era bem isso que o Goshujin-sama estava dizendo. Eu não acho que eu poderia fazer isso sozinha sem ser pega e torturada. Quero dizer, mesmo quando eu ouvi isso ser explicado, há parte sobre isso que eu não entendo. Minalis acenou pelo comentário de Shuria, enquanto Shuria inclinava seu pescoço.
Primeiro de tudo, o que há com toda esta conversa de moeda remodelada? Por que todo mundo está pegando em armas sobre isso? Dinheiro é dinheiro, certo? Sim, assim como você disse. Contudo, para poder garantir seu valor, há certas tecnologias de impressão, e além disso, a autoridade do país também. Se você diminuir a quantidade de metal real na moeda, isso significa que o país chegou no fim de suas reservas monetárias. Em outras palavras, a confiança construída na moeda. Você entende? Eu acho. Shuria era ruim com explicações levemente confusas. Kaito era um cara incrível, mas Minalise era muito boa em entender o que raios ele estava dizendo. Então você não entendeu isso também. Entendo. Você sabe como o nível de correlação dos pratos que o Gochujin-sama usa é completamente diferente dos pratos de um estranho sem valor. Agora eu acho que estou entendendo. É bem assim. Ok, agora de volta ao trabalho. Vamos pegar os ingredientes que nós usaremos para o jantar. Carne. Carne é bom. Sério. Então vamos ter peixe ao invés disso. Você gosta das sobremesas deste lugar mais do que da minha comida de qualquer jeito. Chega de escapulir e comer sozinha. Mas, como ela sabia? Eu me livrei do prato. O nariz de um beasma não pode ser enganado facilmente, Shuria. No que Minalis tocou seu nariz estilo de fera. Minalis, por favor me perdoe. Como se eu fosse nossa. Minalis se levantou e andou embora, enquanto Shuria se levantou e foi correndo atrás dela. Um bar antes do sol se pôr. Era quase a hora para as pessoas começarem a coletar ao redor deste bar, e você já podia ouvir risadas das pessoas vindo da rua. Pela dificuldade da operação em usar feras mágicas e magia devido à tempestade mágica na rua, somente alguns mascates com guardas fortemente armados estavam fora na rua para vender. Para poder perder tempo neste mundo sem prazeres, havia apenas licor, garotas e apostas. O bar era um lugar natural para tudo isso. É por isso que algum espírito masculino que há nos vendedores está passando ao redor e roubando o dinheiro deles. Parece que há outras histórias deste fantasma mexendo com outros. Entendo. No meio do bar barulhento, outra voz risonha surgiu. Outra grande história para se beber. Eu não ligo se é o trabalho de espíritos ou fantasmas, mas isso realmente te faz notar. Fofoca interessante e tudo mais. Aquelas garotas. Bem, nós só somos pequenas vendedoras trocando informação para podermos sobreviver. O dinheiro que todos esses comerciantes grandes têm é só um pouquinho para eles, mas para nós seria uma perda enorme. Vocês perdem dinheiro aqui e ali, mas depois de uma discussão amanhã, nós vamos deixar este lugar e voltar para a cidade imperial. Por que esta tempestade mágica tinha que acontecer agora? Todos os outros comerciantes homens ouvindo suspiraram. Eu ouvi que a estrada para a cidade imperial está repleta de monstros e está perigosa. E a pessoa com quem nós falaremos amanhã é aquela companhia de comércio grande que a garota acabou de falar sobre. É mesmo? Aquele comerciante é tão grande que ele é um jogador poderoso, e eu não consigo acreditar que alguém atacaria um dos maiores comerciantes por uma soma tão tosca, e arriscando sua vida assim, pessoas vão ficar com medo de guardar coiás num lugar assim. Bem, o governo imperial em si estão usando aquele lugar para colocar seu dinheiro. As coisas que eu estava pensando em vender e estão sendo vendidas em algum outro lugar não vão conseguir um centavo meu a partir de agora. Gulp gulp gulp. O vendedor virou seu copo de madeira e jogou para dentro todo o licor nele. Desculpe, sem tempo para choramingar. Eu finalmente poderei estar seguro de novo depois que a transação de amanhã acabar. Bem, todos os vendedores e comerciantes que têm uma loja, diferente de nós, não podem ficar seguros sem ter segurança vendo suas coisas, isso deve ser duro. Levava muito dinheiro providenciar segurança para observar esses empresários com pouca margem.
É até difícil assegurar que as coisas não são roubadas mesmo com a segurança paga. Todo mundo estava tentando ficar vivo. Ficará tudo bem. Outros lugares têm a tempestade mágica também, mas isso não durará para sempre. Ah, sim. Bem, então em expectativa para amanhã, eu vou voltar para a pensão antes do sol abaixar. Eu vou levar uma grande perda se eu não conseguir ter essas coisas vendidas. Eu tenho que me preparar. É difícil para todos nós, aguente firme. É, vocês garotas também. Fiquem fortes. Eu aposto que deve ser duro serem comerciantes e irmãs ao mesmo tempo. Os homens se levantaram e viraram os feijões salgados que eles pediram com suas bebidas. Então o homem saindo parou, e mexeu em seu rosto, dizendo: Rei, se vocês quiserem, vocês podem fazer algum negócio comigo. Desculpe, eu já tenho alguém para quem eu dei meu coração e alma. Eu tenho um Goshujin-sama para quem eu já estou dando o suficiente, então não, obrigada. Entendo, desculpem então. O homem abaixou seus ombros e andou embora. Ele não disse isso num jeito que fosse repulsivo, mas na verdade se restringiu um pouco. Mesmo que ele tivesse feito bem e vendido o que ele precisava, como ele ia levar um prejuízo de qualquer forma, então não tinha razão para as garotas caçoarem ele no que ele saiu. Ok, para o próximo bar. Claro! Elas deixaram suas águas frutadas na mesa, e deixaram lugar por outro. A vila logo antes do sol se pôr estava pintada numa luz de sol avermelhada. Elas olharam ao redor por outro lugar para beberem. Então, onde é o próximo? Aquele parece bom, ali. Shuri apontou para um lugar de beber. Nós não podemos ir ali, é um restaurante, seria estranho apenas beber lá. Eu acabei de sentir esse maravilhoso cheiro de carne. Você acabou de comer sobremesa nesta tarde, então eu ficaria surpresa se você não pudesse comer o jantar. Você está ficando gorda. Kerry. Você não pode dizer isso. Eu ainda estou crescendo, então não é um problema para mim. Estou brincando. Bem, se você deixar qualquer comida no seu prato no jantar, será hora de punição. Se você só for gritar comigo, Mina Liz, então está tudo bem. Devo apenas não te fazer um prato. Me desculpe. Esta criança de novo. Goshujin-sama realmente achou um fetiche perturbador em punir esta garota, Shuria. De qualquer forma, nós precisamos de um bar que combine com a descrição. Hey, garotas, vocês estão procurando um lugar para beberem. O sol da noite iluminou o dono da voz, que estava com o rosto vermelho por uma razão diferente. Então, bebam comigo. Eu conheço um bom lugar, O homem soluçante era um pouco amigável demais e quando ele se aproximou demais, você podia sentir o cheiro de licor forte por ele todo. Nossa, quem é este cara? Não, obrigada. Sem brincar como a Shuria, as duas prenderam suas respirações. Vamos lá, Shuria. Claro. Se você ficar presa com um bêbado, você só vai ficar presa com um bêbado. Por causa disso, nós decidimos evitar ignorar ele, e fomos embora. Hey! Não me ignorem! Eu sou um aventureiro Rank C, Gou Sama. Eu sou alguém que normalmente deixa as garotas dizendo uau, incrível. Estar orgulhoso de ser um Rank C é triste, não nos faça rir. Bem, apesar que o rank de nosso grupo é C. Que vocês disseram? Talvez vocês estejam tímidas pelo quão legal eu sou. ISS é tão fofo. Ele parecia estar recebendo todos os sinais errados, e o fato que ele continuou nos seguindo estava nos perturbando. Bem, quando você fica bêbado em MP ou licor, você não pode ser responsabilizado, e essa era a regra não escrita do Goshujin-sama, então Shuria e eu não estávamos planejando gastar mais tempo com ele. Contudo, ele foi um pouco longe demais, então a história é diferente. Voa, minha mão escorregou.
O cara bêbado agiu como se ele tivesse caído acidentalmente e esticou sua mão na minha bunda. Eu girei meu corpo fora para que ele não pudesse me tocar. Este cara. Simplesmente ser incomodada por este cara e a irritação que ele era haviam agora virado hostilidade. Meu corpo pertence completamente ao Goshujin-sama, que se dane este cara. E Goshujin-sama gosta tanto de tocar na minha bunda também. Hora de matar este idiota. Ah, Mina Lisa está puta. Shuria disse ao meu lado, mas eu ia fazer o que eu tinha que fazer de qualquer jeito. Eu não ia realmente matar ele, mas eu posso quebrar um braço ou dois para ensiná-lo uma lição. Que? Não faça isso, ó, eu escorreguei de novo. Eu estava cheia de desejo de matar este cara, mas como os olhos dele estavam parecendo completamente bêbados, eu não podia só matar ele assim. Então ele esticou seu braço de novo. Talvez por causa da influência da tempestade mágica, era difícil de usar magia num lugar assim. Mas você não precisa de magia para cortar um braço esticado. Eu não matarei ele, mas eu terei ele sentindo um pouco de dor. Foi aí que eu senti alguém colocando uma mão na espada no meu quadril. Ei aí, ficar bêbado e colocar suas mãos em garotas é um pouco demais. Clunk, o que a mão segurou era um saco de um velho homem contendo comida. Era Fegner Leeroth. Sobre o autor da postagem. Nidomi no Yusha Light capítulo 80 volume 03. Capítulo 80 Minalise Shuria, Rumores e o Velho Homem, 2. Depois de intervir na disputa com o bêbado, o velho homem em roupas de mordomo se tornou o centro da atenção. No que a quantidade de barulho havia apenas ficado mais e mais alto, o número de observadores se reunindo aumentou junto, curiosos sobre sua origem. Não tinha nada de bom sobre isto. Bem, que estranha coincidência. Eu estava pensando a mesma coisa. Eu disse para Shuria numa voz baixa, enquanto nós olhávamos para o homem diante de nós, o homem confiado por aquele porco gordo do Grond, Fegner Leroth. Fegner tinha um sorriso idoso bacana em seu rosto, no que ele pegou a mão esticada do homem bêbado. Ele realmente apareceu na pior hora, Sig. Estando numa situação assim, com raiva do bêbado, você não pode só deixar as coisas como estão. Eu chequei com Shuria ao olhar para ela, tendo certeza que nós duas silenciosamente observássemos o que estava para acontecer. Que diabos? Hey, velhote, eu não preciso que você segure minha mão. Ick. Solta. Eu quero tocar a mulher, Ick. Hora de se acalmar. Embriaguez só nos separa de nossos amigos e família. Quem diabos liga para isso? Solta, velhote. Bem, então não há escolha. Ma. Seus braços finos profundamente enrugados começaram a forçar o homem, no que o braço do bêbado começou a estalar. O bêbado inarticulado subitamente ficou um pouco sóbrio até ficar com um rosto levemente bêbado e começou a se remexer por aí para tentar tirar o braço do velho homem. Me solta! Eu disse para me soltar. Ma. Contudo, não importa o quanto ele se esforçasse, ele não conseguia empurrar embora o braço do velho homem. Mas depois de um tempo, Fegner libertou ele. O bêbado, agora com seu braço repentinamente solto, caiu fortemente no chão. O que você diz para uma coisa dessas? Oh, me lembrei. Bem feito. Você ficou um pouco mais sóbrio. Gê cretino. Com Fegner ficando calmo assim durante a situação inteira, a raiva do bêbado decolou em reação. Todo mundo está me tirando. Eu vou matar você. O choque da bunda dele batendo no chão deixou ele sóbrio, e você podia ver que ele agora tinha ido de um bêbado sujo para alguém com um pouco de compostura. Eu não posso dizer que o autocontrole dele reganhado agora fez sua raiva subitamente deixar ele, mas com as coisas rapidamente saindo do controle, eu então vi ele pegar por sua espada em seu cinto. Tome estou! Oh, bem, então.
Fegner calmamente respirou e observou o homem selvagem. Ele é rápido. Somente algumas pessoas ali podiam ver o que aconteceu em seguida. Fegner tinha uma espada longa pendurada em sua cintura, e dentro de um instante, tirou ela e a usou uma velocidade irreal. Lento demais. Clim, o som de metal acertando metal, no que o som agudo reverberou por apenas um instante. O que sobrou era Fegner lentamente recolocando sua espada de volta em sua bainha. O ma meio cortado e girando no céu estava a parte superior da lâmina do bêbado, no que ele ficou ali parado apertando a outra metade da espada quebrada, seu rosto caindo em covardia. Ma. Ele não conseguia entender o que havia acontecido, no que ele procurou pelo resto da espada, como se ele tivesse um buraco em sua mão, com seu rosto parecendo agora completamente sóbrio. A complexão vermelha bêbada que ele tinha agora era um pálido contrastante, e sua boca se balançou junta, como se ele tivesse esquecido como se respira. Parece que você está sóbrio agora. Ah, desculpem. No que ele finalmente entendeu sua situação, o bêbado apologético agora parecia ter uma expressão como a que alguém faz para suplicar por sua vida. Não, todo mundo comete erros. O velho homem disse, sem intenção visível de cortar ele de novo. Com esta figura de falsa benevolência, minha raiva por Fegner parecia crescer ainda mais. Parece que sua espada foi danificada, eu me desculpo. Você gostaria de dinheiro para uma substituição? O Fegner tirou uma moeda de ouro de sua sacola. O ex-homem bêbado não pôde esconder sua confusão pelo que fazer com este dinheiro. Não tinha como esse dinheiro para substituição, deste modo, fosse algo normal, e a quantia em si era estranha. A espada que o ex-bêbado estava usando não era nem um pouco cara, e era claro que uma moeda de ouro era de longe muito. Bem, agora você pode voltar para seu alojamento. E então, você tem que me prometer que você será cuidadoso sobre quanto álcool você consumirá. Oh, é. Os observadores abriram um caminho, e o homem desconcertado coçou sua cabeça no que ele andou embora daquele lugar. Com ele fazendo isto, os observadores reunidos ao redor simplesmente seguiram-no e se dispersaram. Eu realmente não gosto dele. Essa cena sem sentido, mesmo que um bêbado fosse tocar minha bunda, era simplesmente para demonstrar que o senso de superioridade do mordomo, e os observadores olhando para o espetáculo inteiro simplesmente reforçavam essa sensação. E, ainda mais do que isso, eu espero que vocês não estejam machucadas, senhoritas. Parece que vocês estavam com problemas, então me desculpem por me meter no meio. Sem motivos ocultos, o homem parecia feliz pela boa ação que ele havia feito para nós. Ações como esta de Fegner me deixam um pouco confusa sobre o que fazer. Ele não parava de mexer com a gente. Eu notei que eu havia cuspido uma resposta genérica para ele. Eu devia ter apenas ido embora sem uma palavra, no que isso era o melhor, mas eu não podia me deixar fazer isso. Isso é uma pena. Apesar que eu acho que ele parará de tentar incomodar vocês de novo. Por que vocês simplesmente não perdoam ele? Eu não ia matar ele nem nada. Mas você ia cortar fora o braço dele, correto? Há um problema com isso. Sim, eu por acaso não gosto de ver sangue. Este velho homem, com sua expressão persistente e olhos risonhos, me incomodava ainda mais agora. Eu odeio esse cara. Por que você sequer se meteu no meio? Em primeiro lugar você. Mina Liz. Eu ouvi Shuria dizer numa pequena voz no que ela puxou a manga da minha roupa de maid. Oh, certo, bem, então. Nós nos giramos e tentamos ir embora. Esperem um segundo, por favor. Se eu fui insolente ou vocês estiverem incomodadas, vamos conversar sobre isso. Contudo, eu aguentei minhas emoções e apesar de eu estar indo embora, eu parei. Vocês duas ainda são tão jovens. Não tem por que serem tão melindrosas, já que este mundo pode ser um lugar maravilhoso para se viver. Este mundo, maravilhoso.
Depois de ouvir as palavras dele atrás de mim, eu murmurei aquela questão. Sim, nem tudo neste mundo é desse jeito. Eu não sei o que aconteceu, mas ao invés de ficarem bravas e manterem um rancor contra este mundo, por que não vivem um pouco mais leves, para que vocês possam encontrar alegria? Sim, o mundo é verdadeiramente maravilhoso. Um mundo onde você não tem que duvidar ninguém. Um mundo como vidro frágil, feito lindo pela superfície que você continuamente tem que salvar de quebrar. Até agora, eu também vivi num mundo assim. Eu virei meu corpo mais uma vez para ele, pela última vez. Eu mantive meus sentimentos para mim mesma, e tentei olhar sem expressões, mas isso acabou num sorriso silente. Meu nome é Minaliz. Por favor, se lembre de meu nome. E com aquele sorriso, eu ergui minha saia numa última cortesia. Então eu me virei, e sem parar, andei embora. Eu não consigo aguentar aquele cara. Eu disse assim que eu sabia que Fegner não podia ouvir minha voz, e então me desculpei com Xuria. Desculpe por isso, Xuria. Apesar que eu não tinha que me desculpar depois que toda aquela merda irritante aconteceu com a gente. Por que nós deixamos a coisa inteira acabar sem ficarmos afobadas? Toda esta coisa que nós encontramos parecia lutar por um lugar na minha memória, mas eu sabia que nós não tínhamos feito nada para atrairmos atenção. Contudo, eu não fui capaz de me segurar. Um mundo sem nada para se ter rancor. Um mundo cheio de beleza. Quando eu não podia entender a fenda nesse mundo que estava soltando escuridão sombria, eu decidi esmagar aquele mundo. O que sobrou eram os fragmentos desse mundo que eu cortei e me marcaram, deixando uma sensação sombria e pegajosa. Aquele velho homem e o jeito que ele falou pareciam saber desse mundo. Tentando parecer benevolente assim, e sabendo que aqueles humanos que deveriam aproveitar a beleza do mundo em que vivem, enquanto é o cúmplice do homem que estava trazendo toda a imundície no mundo. Este mundo pode ser um lugar maravilhoso para se viver, ele diz. Por que não viver um pouco mais leve, ele diz. Falando naquelas frases leves. Tudo tão tranquilo, apenas um show falso desconfortante. Era realmente difícil se segurar quando você lembra que era tudo por causa de um homem assim. As ações dele me lembram do meu pai. O Ele sempre ajudaria os outros, aparentemente gentil e sempre sorrindo, sempre disposto a ser gentil. Meu pai era esse tipo de homem. A vila dependeria do meu pai, então eu achava que ele era gentil, eu achava que ele era um homem respeitado. Um dia, quando a posição dele se tornou perigosa, ele foi e deixou minha mãe e eu para trás. Ele era um bom homem até aquele momento. Se colocando entre lutas comigo e bêbados, parecendo bom para outras pessoas. Apesar que Fegner não é seu pai. É, eu sei, mas eu não perdoarei ele. Eu sabia esse tanto. É por isso que eu estou esperando por aquele dia. Porque ele é um cúmplice de Grond, o momento quando a pele falsa dele finalmente foi descascada não estará muito longe. Meu nome é Minaliz. Por favor, se lembre do meu nome. Eu senti como se um arrepio gélido tivesse descido minha espinha, tanto que eu queria olhar para o lado e minhas palavras pararam. Naquele momento, aquelas duas garotas que pareciam que odiavam o mundo desapareceram na multidão. Nossa, eu realmente fiquei velho. Para ver uma intenção tão assassina numa jovem garota assim, não, mesmo que eu esteja mais fraco, eu podia ver uma vontade muito forte para matar naquela garota. Foi um longo tempo desde quando eu vi um campo de batalha e essa vontade de matar pura e feroz que ela tinha. E além do mais, nas palavras que eu falei no que nós havíamos acabado de nos encontrar, ela já sabia o que eu ia dizer, assim como eu sabia também. Eu não me arrependo do que eu fiz, eu acho que é o caminho correto. Acho que eu vivi demais. Eu suspirei comigo mesmo, e comecei a andar novamente. Pessoas são animais que esquecem. Muitos anos atrás, o pensamento do irmão que eu odiava e matei, de algum modo eu não consigo realmente me lembrar mais. Todas minhas memórias se tornaram leves, como cheiros pairando,
e tudo ao meu redor que eu pensei que eu odiava agora me fazem me sentir como se eu fosse uma pessoa diferente. Deve ser por causa da vingança que eu realizei. Aquelas garotas também devem achar um homem como o chefe que eu tive em minha vida. Ele soltou todas as emoções, ele é quem salvou o meu indecisivo de mim mesmo. Agora falecido, seu filho Grond, não, mestre, cresceu o negócio para um tamanho enorme. Ele era obcecado por dinheiro, e por causa dessa obsessão, a companhia de comércio Grond cresceu. As palavras finais de seu pai, meu chefe, faça da companhia de comércio Grond maior do que qualquer outra foram realizadas. Havia apenas mais um passo. Se nós pudéssemos conseguir o direito especial para a remodelagem de moeda, então esta cidade será aquela em que a companhia de comércio Grond decolará. Se isso acontecer, Grond se tornará o alicerce desta área. É por isso que nós temos que fazer tudo isto cuidadosamente. Nós temos que conseguir toda a informação que nós pudermos, que é o motivo de eu não achar que eu encontraria aquelas duas garotas. Contudo, elas realmente tinham um bom cheiro sobre elas. Cortado de toda a informação reunida, não tinha nada que pegou minha atenção. Mas em contraste a isso, meu coração ainda está todo amarrado. Eu não consigo achar a razão, mas deve ser algo como areia nas engrenagens, algum tipo de sensação desconfortável estranha. Talvez eu só esteja pensando demais. Eu notei que eu estava agora diante de um prédio que Grond era dono. Eu estava prestes a conseguir informação, registros etc., relacionados com uma transação, e este era um lugar onde transações iam desde pequenas até largas. Oh! Fegner-san! Você está aqui mais uma vez. Sim, um pouco. Os guardas neste prédio me deram um breve cumprimento e eu fui para dentro. Assim como o mestre disse, era difícil de conseguir todas essas moedas diferentes que todos os comerciantes estavam usando sem ser notado, então eu ultimamente tenho vindo frequentemente para arranjar as transações. Nesta hora, pessoas estavam andando pelo lugar ocupadamente. Ah, você está bem, seu rosto parece um pouco pálido. Ah, Fegner-san. Um homem que parecia ser um pouco cabeça vazia com um rosto pálido se endereçou a mim. Ele deve ser o homem encarregado em registrar todas as transações ocorrendo aqui. Hahaha, sem problemas. Nós só precisamos de um monte de dinheiro para começar uma nova loja em outra cidade. Eu fiquei um pouco surpreso pela palavra súbita, mas eu moverei os pagamentos lá. Ele sorriu com um sorriso cansado. Neste momento, as transações esperadas estavam se tornando ferozes, e todo o mundo estava se movendo apressadamente. Não tinha nada que alguém pudesse fazer, mesmo que isso te deixasse doente. Esse é o cheiro de remédio. Sim, ultimamente na loja de ferramentas perto da minha casa eles começaram a vender poções barato. Elas são apenas pequenas poções que ajudam a acelerar sua recuperação de fadiga, mas elas não são baratas normalmente, então eu peguei algumas quando eu pude. Oh, sério. Havia um pouco de dúvida em minhas palavras. Contudo, o cheiro permanecendo neste homem. Desculpe, eu tenho trabalho a fazer. Oh, sim. Aguente firme. E com isso, o homem rapidamente correu para outro lugar. Agora faz 2 dias depois que eu encontrei Nonorik e quando Minaliz e Shuria encontraram Fegner. O sol vermelho banhava as ruas como sangue ou fogo, neste horário. Eu senti a luz me empurrando junto, no que eu andava pelas ruas. Convidados privilegiados estavam visitando a cidade, e por causa disso, eu me virei para o alojamento pela rua que abrigaria eles. Por que todas essas pessoas ricas gostam de todas essas decorações inúteis? Minaliz disse para si mesma no que ela viu nosso objetivo. Um alojamento que estava brilhando por fora com folhas de ouro, enquanto o interior era algo completamente diferente, o exterior só tinha ouro pendurado nele. Minaliz era prática também, e ela nunca usaria ouro para algo tão inútil assim. Voou! Olhe para todo o sol refletido nisso. Shuria olhou para isso um pouco depressiva com olhos apertados.
Eu não sei o que ela estava sentindo. Bem, de qualquer jeito, nós estamos aqui agora. No meio deste lugar em que nós estávamos indo era conectado com os guetos. Essa era a entrada do esconderijo dos bandidos, chamado de The Slugs. NT, as lesmas, ou as balas, tem um tipo de bala que tem esse nome. Ok, vamos lá. Este é o primeiro passo em mostrar a diferença entre certo e errado. Eu disse quietamente, no que eu podia sentir meu sangue quente correndo pelo meu corpo. Quem, essas pessoas? Eu não perdoarei eles. Todos aqueles de quem eu quero me vingar, eu vou esmagar todos eles até eles estarem mortos. Sobre o autor da postagem.